Olá, alunos, aqui é o professor Gelson Ribeiro e a nossa aula de hoje vai ser sobre núcleo celular. O núcleo celular é a região da célula onde ocorre o controle de todas as atividades celulares. Convencionalmente, nós dividimos a célula, como já vimos, em três partes básicas: a membrana, o citoplasma e o núcleo. O núcleo foi descoberto pelo pesquisador Robert Brown e é um componente fundamental para o funcionamento celular. Ele apresenta um formato variado, sendo normalmente arredondado ou alongado. Diferentemente do que alguns pensam, nem sempre esse núcleo está centralizado na célula. Ele pode estar em qualquer parte do citoplasma. De uma maneira geral, cada célula apresenta apenas um núcleo, mas algumas células podem apresentar mais de um núcleo, são células multinucleadas, como é o caso, por exemplo, das fibras musculares. Essas fibras musculares esqueléticas geralmente apresentam mais de um núcleo. Vale destacar ainda que algumas células não possuem núcleo, principalmente na sua vida mais adulta, quando elas estão maduras. São células chamadas anucleadas, ou células sem núcleo, como é o caso dos eritrócitos, que vocês conhecem mais como hemácias, células sanguíneas. Na sua fase adulta, elas não possuem mais núcleo, ok? São células anucleadas. Núcleo é considerado, gente, o centro de controle das atividades celulares e também o local onde estão armazenadas as informações genéticas daquele indivíduo. As funções desempenhadas pelo núcleo só são possíveis graças à presença do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ok? Em seu interior. Então, dentro do núcleo, nós temos o material genético, o DNA, que são moléculas que possuem genes, que por sua vez são responsáveis pelas sínteses de proteína. Além dessas funções, é no núcleo que ocorre a síntese e o processamento dos diferentes tipos de RNA, ou seja, ácido ribonucleico. O núcleo ele é envolto por um sistema de dupla membrana. Essa dupla membrana é chamada de carioteca. Obviamente nós estamos falando de organismos eucariontes, porque procariontes não possuem carioteca, Uma dessas membranas ela é mais externa e permanece em contato com o citoplasma da célula e também com o retículo endoplasmático. A carioteca, que é esse envoltório nuclear, assim como a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, uma camada dupla de fosfolipídio. Nessa camada estão inseridas algumas proteínas. Essas membranas são perfuradas por pequenos poros que servem de porta de entrada e saída para algumas substâncias nucleares, algumas substâncias do núcleo. Vale destacar que o fluxo ele não é contínuo, uma vez que nesses poros existem proteínas com o papel de garantir a seletividade, ou seja, controla o que entra e sai do núcleo e o que entra e sai da célula, assim como acontece com a membrana plasmática, ok? No núcleo encontra-se a cromatina, que nada mais é do que o DNA associado à proteína histona e outros tipos de proteína. Há dois tipos de cromatina: a heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina é muito compactada e, portanto, ela não realiza transcrição dos genes. A eucromatina, por sua vez, ela apresenta DNA não condensado, o que permite a transcrição.
podendo ser considerada, portanto, a forma ativa da cromatina, né? É possível percebermos no núcleo a presença dos nucléolos, que são formações arredondadas, bem densas, formadas por RNA ribossômico e também proteínas. Sua função principal, né, é garantir a produção adequada de ribossomos. Os ribossomos são aquelas organelas que nós já estudamos, que estão relacionadas à síntese de proteína para a célula. Muitos ribossomos são encontrados na célula soltos no citoplasma e outros estão aderidos, né, ao retículo endoplasmático granular, né? Além das estruturas que eu acabei de falar, o núcleo é formado também por nucleoplasma, que também a gente chama de cariolinfa. É uma solução aquosa, aonde nessa solução aquosa, essa cariolinfa, nós temos ali imersos, né, os nucléolos e a cromatina. Nessa solução também nós podemos encontrar enzimas, nucleotídeos, íons e também moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato, que é a moeda energética da célula. Os cromossomos, como nós vamos falar um pouquinho dos cromossomos. Os cromossomos são corpúsculos compactos que carregam a informação genética, ou seja, cada cromossomo ele é constituído por uma longa e linear molécula de DNA, que estão associadas a proteínas. O termo cromossomo ele vem de uma palavra grega, croma, que quer dizer cor, e soma, que quer dizer corpo. São corpúsculos compactos que carregam a informação genética de cada organismo vivo. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA, sempre associada às proteínas, a algumas proteínas. Essas proteínas elas são responsáveis por manter a estrutura do cromossomo e também auxiliar no controle das atividades dos genes que estão presentes nas moléculas de DNA. Os cromossomos estão presentes no núcleo das células eucarióticas e sua quantidade vai variar de acordo com cada espécie. Nós, por exemplo, seres humanos, temos 46 cromossomos em nossas células somáticas, né? Ou seja, células diploides. Os cromossomos são presentes sempre aos pares. Nós temos 23, o ser humano tem 23 pares de cromossomos, né? Então, nas células, chamamos células diploides, representadas por 2N, ou seja, a célula 2N ela contém o número total de cromossomos de determinada espécie. Células reprodutivas ou germinativas, ou gametas, como queiram chamar, no caso de alguns organismos como os humanos, nós temos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e gametas femininos, que são os óvulos. Então, essas células germinativas possuem cada uma 23 cromossomos. Quando elas se unem no processo de fecundação, elas vão formar uma célula ovo ou zigoto com 46 cromossomos. Quando essas células possuem apenas um conjunto de cromossomos semelhantes, elas são chamadas de haploides e representadas então pela letra N. Então, o óvulo é uma célula N, o espermatozoide é uma célula N, 23 cromossomos. Quando eles se juntam, formam uma célula 2N, ou seja, com o número total de cromossomos daquela espécie. No nosso caso, 46 dos seres humanos. Os cromossomos eles apresentam uma região de estrangulamento que é chamada de centrômero, ou constrição primária. De acordo com a posição desse centrômero,
os cromossomos podem ser classificados em tipos diferentes. Eles podem ser metacêntricos, quando esse centrômero está na região central do cromossomo, esse estrangulamento está na região central, formando como se fosse um X no par de cromossomos. Ele pode ser submetacêntrico, né? Quando o centrômero está suavemente afastado do centro, está um pouquinho afastado do seu centro. Ele pode ser acrocêntrico, quando esse centrômero, esse estrangulamento, ele está próximo a um dos polos, dos dois polos. Pode ser telocêntrico, quando o centrômero ele está presente em um dos polos, bem na ponta de um dos polos. Os cromossomos possuem em sua extremidade uma região com fileiras repetitivas de DNA. Essa região é denominada de telômero e tem como função proteger o cromossomo contra danos e permitir que a duplicação do DNA ocorra corretamente sem estar desgastando os genes durante os ciclos sucessivos de replicação que ele passa. Os cromossomos aparecem em diferentes estados de condensação durante a vida celular, durante a vida de uma célula. Quanto mais condensados, mais visíveis quando nós vamos observá-los no microscópio. Eles atingem o maior nível de condensação durante o processo que a gente chama de processo de divisão celular. Ok? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham absorvido bastante conhecimento, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like, comentar as suas dúvidas e também se inscreverem no canal. Um grande beijo e até a próxima aula.